Graça e paz, meus irmãos, da parte de Jesus. Essa é mais uma EBD da Igreja Batista Sião e nós continuamos estudando a revista de título A Conquista de Canaã, os livros de Josué, Juízes e Ruth, certo? Revista Compromisso. Hoje nós trabalharemos o capítulo de número 6, que tem como título A Despedida do Líder. Estamos tratando ainda do livro de Josué, certo? Agora os últimos capítulos do livro de Josué, capítulo 23 e o capítulo 24. Vamos começar com a nossa leitura do texto áureo, que é o capítulo 24, seu versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Versão King James, de 1611, a versão a qual estou lendo. Queridos, a introdução da nossa lição diz o seguinte: todo líder precisa entender que a liderança tem um prazo de duração. Durante o tempo em que lidera, é preciso entender a importância de fazer o sucessor. O líder bem-sucedido é aquele que tem a capacidade de olhar atrás e ver que fez o que deveria ter feito, olhar e enxergar que valeram a pena os anos de investimento nos liderados. Josué foi um líder por excelência e o seu tempo estava terminando. Perto do fim, ele convoca o povo e dá instruções. Então, vimos durante as 5 primeiras lições toda a caminhada de Josué e do povo de Deus ali na entrada e tomada de Canaã. Eu lembro que a primeira lição nós falamos sobre o líder que Josué ele estava se tornando, né? Josué tinha à sua sombra o grande, se não o maior líder do Antigo Testamento, que é o Moisés, mas logo depois o Senhor o chama, e a promessa do Senhor é que seria com ele, assim como foi com Moisés. A única coisa que Josué precisava era se manter fiel ao Senhor. E o Senhor então exorta de que ele estivesse sempre falando da lei do Senhor, que ele estivesse sempre atento à lei do Senhor e que ele de modo algum duvidasse, que o tempo todo ele confiasse no Senhor, não fosse covarde, mas pelo contrário, que ele fosse adiante, porque o Senhor seria com ele durante todo o ministério dele. Agora nós estamos no final da vida de Josué, no final da sua liderança também, e Josué chamou o povo para dar as suas últimas palavras, para, podemos dizer, entregar o seu ministério, né? Josué termina o ministério dele muito bem, muito bem. E a gente vai trabalhar um pouco sobre o seu discurso, quais deveriam ser as últimas palavras de um líder, como o líder deveria deixar o seu cargo, o seu ministério. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa lição. Primeiro, também nós já vimos que liderança tem prazo de validade. Liderança tem prazo de validade. Nos livros da lei, nós vemos lá o Senhor dando tempo também aos sacerdotes. E Josué agora nos mostra que também há um tempo na liderança comum, né? Pode ser também na liderança pastoral, na liderança de um ministério. Toda liderança ela tem um tempo. É muito importante entendermos isso. Nem todo líder é chamado como Moisés, que o Senhor simplesmente ele passa o ministério a Josué com a sua morte. Não. O convite bíblico, né? Melhor, a lei diz que há um tempo. Há um tempo de início e há um tempo de fim. E logo depois, esse período de descanso do líder, né? Então Josué ele faz isso. Ele já está velho, mas entende que o seu ministério era até ali. Assim como o de Moisés teve a sua conclusão, o dele também teria. E, diferente de Moisés, ele vai fazer isso
antes de morrer, e logo depois o próprio texto narra a sua morte. Pois bem, então Josué convoca o povo à obediência. Obediência. Essa parte nós vamos trabalhar o capítulo 23, do 1 ao 16. Sobre o capítulo 23, o comentarista William Morton diz que é a conclusão da redação deuteronômica original de Josué. Ressalta o cumprimento das promessas contidas nas palavras iniciais do capítulo introdutório de 1 a 9, capítulo 1, versículo de 1 a 9, e admoesta ao que é concernente ao caráter condicional da graça de Deus. Muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor. Josué já estava velho, de idade muito avançada. Ele chamou todo Israel com os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais e deu instruções. O seu discurso de despedida foi feito perto do término da sua vida. As suas palavras foram: esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Não vos misturei nem com estas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegarei, como fizeste até o dia de hoje. Então nós lemos aí Josué 23, de 6 a 8. Seu discurso é constituído em torno de 4 ênfases de estrutura de uma cerimônia pactual. Os 4 elementos pactuais são: recitação da história sagrada, que é o que a gente vai ver logo depois, obrigações da aliança ou pacto, bênçãos que acompanhariam a observância fiel, as consequências graves que resultariam da infidelidade. Josué faz o povo relembrar que o Senhor havia lutado por Israel e expulsado nações fortes. Nenhum homem foi capaz de lhe resistir. As bênçãos eram condicionais, dependia da observância fiel e de suas obrigações pactuais. Então, logo de início, no capítulo 23, o que nós vemos é uma lembrança de que Deus cumpriu tudo aquilo que havia prometido ao povo. Deus cumpriu aquilo que havia prometido a Moisés, de que o povo herdaria a terra, e o povo agora estava na terra. Mas Deus também cumpriu aquilo que prometeu ao povo no período de Josué, ou melhor, que prometeu a Josué. Prometeu a Josué que ele tomaria aquela terra. Se ele fosse fiel a Deus, Deus daria aquela terra a ele. Daria aquela terra ao povo. A única coisa que precisaria é que ele fosse fiel a Deus e confiasse em Deus. Pois bem, então, Josué faz questão de lembrar a história do povo. Josué faz questão de lembrar a lei ao povo. Josué faz questão de fazer um novo pacto entre o povo e Deus, de que o povo seguiria a Deus, de que o povo lançaria os seus deuses fora e continuaria a servir ao Senhor. Josué, então, no final do seu ministério, ele traz toda a sua experiência com Deus para o povo. Moisés foi fiel, Deus cumpriu. Eu fui fiel, Deus cumpriu. Aqui estamos, eu no final do meu ministério, e tomamos a terra. Vocês estão na terra, a terra já está dividida. Então, o que resta a vocês é não se esquecer de todos os feitos do Senhor. O que resta a vocês é manter o pacto antigo, fazer um novo pacto agora, lançando qualquer coisa de errado que possa ter no nosso meio. Lance os deuses fora. Não se misturem com o povo dessa terra. Não cultuem os deuses dessa terra. Mantenham a fidelidade ao Senhor, e assim como o Senhor esteve comigo durante todo o tempo, me deu vitória, me fez ser o líder que hoje sou, e poder entregar aqui a minha liderança, e poder dizer que não estarei mais à frente, mas que cumpri tudo aquilo que o Senhor determinou. Assim como o Senhor foi comigo até o final, o Senhor também será com vocês. Que bênção! Que bênção! Poder chegar no fim da vida e dizer: sejam meus imitadores. Paulo diz isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que bênção!
Que bênção poder dizer, ainda com toda a dificuldade, ainda com todas as aflições, fui fiel ao Senhor e o Senhor foi fiel a mim. Fui fiel a Ele pela sua graça, Ele foi fiel a mim pelo seu amor e comprometimento com a sua palavra. Vocês podem também ser fiéis ao Senhor, porque o Senhor fará igualmente a vocês. Que bênção, Deus me dê essa bênção de terminar o meu ministério assim, e que Deus te dê a bênção de terminar o seu ministério, a sua liderança, a sua vida assim, dizendo, olha, o caminho é estreito, teremos muitas batalhas, mas assim como o Senhor foi comigo, Ele será com você se você for fiel ao Senhor também. E o Senhor me ajudou a ser fiel a Ele, e o Senhor é contigo para te ajudar a perseverar. Amém? Josué lembra ao povo os feitos do Senhor, capítulo 24, do 1 ao 13. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E ele disse a todo o povo, nós vamos ler agora o capítulo 24, o versículo 2 até o versículo 8, diz assim: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão de além do rio, o conduzi por toda a terra de Canaã, e também multipliquei a sua descendência. Eu lhe dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os meus feitos naquela terra, e depois eu vos tirei de lá. Depois que tirei vossos pais do Egito, chegastes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando os vossos pais clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e lançou sobre eles o mar e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muito tempo. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, e que batalharam contra vós. Mas eu os entreguei nas vossas mãos, e vos apropriaste da terra deles. Assim eu os destruí diante de vós. O autor destaca o versículo 13 que diz: E eu vos dei uma terra em que não trabalhaste. Preste minha atenção nisso, em que não trabalhaste. E cidades que não edificaste, onde agora habitais. E comeis de vinhas e de olivais que não plantaram. O capítulo 24 foi acrescido como uma espécie de segunda conclusão ou apêndice. Este capítulo representa o ato de uma cerimônia pactual em Siquém, enquanto o capítulo 23 é um discurso de admoestação. O comentário bíblico Brodmann diz que os versículos de 2 a 13 recitam os atos graciosos de Deus em prol de Israel, dos tempos dos patriarcas até a ocupação de Canaã, e ligam o tema histórico do Pentateuco à ocupação da terra prometida em Josué. Veja bem, essa parte o autor tem a ideia de falar sobre essa lembrança que Josué faz ao povo dos feitos do Senhor. Isso é de extrema importância, que o líder nunca se esqueça, e que o líder, na medida do possível, nunca permita que o povo pense, que os seus liderados pensem que ele chegou aonde chegou por conta dele. O versículo 13, que o autor da lição ele cita, né, diz que o Senhor deu uma terra em que o povo de Israel não trabalhou, né, cidades que o povo de Israel não edificou, e até vinhas e olivais que eles não plantaram. O Senhor também diz, no tempo de Moisés, lá no Deuteronômio, o Senhor diz ao povo de que ele mesmo fez com que o povo passasse fome e sede, para que ele mesmo sustentasse este povo. Também o povo caminhou no deserto durante 40 anos, mas a roupa do povo era a mesma e não rasgou. As sandálias, os sapatos eram os mesmos, mas não desgastaram. E o Senhor diz que tudo isso
Foi para que o povo soubesse que o povo vive é da palavra de Deus, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus dá. É uma ideia de que vocês chegaram onde chegaram, sobreviveram ao deserto, chegaram onde chegaram, têm o que têm, não pelas obras das mãos de vocês, mas pela misericórdia, a graça, a proteção e agir poderoso de Deus. Nós somos tentados como líderes a excluirmos o Senhor, a sua providência e soberania, e atrairmos os olhos das pessoas para nós, para que as pessoas olhem e digam: ele é um grande líder, ele é um homem poderoso, estamos onde estamos por conta dele. Josué faz questão de lembrar de que tudo que viveu não foi por conta dele, foi por conta do Senhor. Ele simplesmente foi fiel ao Senhor, fez tudo o que o Senhor mandou e como o Senhor mandou. Por isso deu certo. O que deu errado foi porque ele errou, mas o que deu certo foi por conta de Deus. Ele somente obedeceu. Há uma necessidade de estarmos sempre mostrando ao povo, sempre aos nossos liderados, sempre àqueles que estão conosco na caminhada, de que não há poder em nós. Tudo é mediante graça. Paulo pergunta aos Coríntios: o que é que o homem tem que não tenha sido dado por Deus? O que é que o homem tem? De que o homem pode se gloriar? Meus irmãos, eu sempre tenho o costume de dizer que humildade bíblica não é se fingir de coitado nem ser coitado. A humildade bíblica é reconhecer que o que você tem é do Senhor. É por causa do Senhor e não por causa de você. É essa a humildade que o Senhor quer. De que você não seja altivo, egocêntrico, que você não esqueça do Senhor, que você não tome a glória do Senhor, mas pelo contrário, que você reconheça que tenho, que sou, cheguei onde cheguei por conta do Senhor. Partimos logo do princípio de que se não fosse pelo Senhor, nem acordaríamos, não estaríamos aqui. Se somos cristãos hoje, é porque Ele nos chamou. Se respiramos hoje é porque, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1, todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Todas as coisas são sustentadas por Deus. Nós somos sustentados por Deus. Vivemos, respiramos por conta de Deus. Então, nada temos. É bom que o líder sempre lembre ao povo de que a graça e o poder não está nele, mas no Senhor que ele serve. Josué fez isso durante não só a sua vida. Lembra dos marcos? Lembra do altar de 12 pedras, do marco de 12 pedras que ele faz? Para que o povo sempre lembrasse, olhasse para ali, lembrasse aos seus filhos de que o Senhor fez eles passarem o Jordão? Pois bem, ele sempre fez isso na vida, está fazendo isso agora no final da sua vida. Ele não vai sair por cima. Ele vai sair como servo fiel. Mas a glória é do Senhor. Segundo ponto Josué renova a aliança com o povo. Capítulo 24, do 14 ao 33. A renovação da aliança, na renovação da aliança, Josué convoca o povo a temer o Senhor e cultuá-lo com sinceridade e com verdade. Pede para jogar fora os deuses que os pais haviam cultuado além do rio e no Egito. Ele enfatiza o dever de cultuar o Senhor Deus. Josué, antes de deixar a liderança, pede para o povo fazer uma escolha. A escolha era se cultuaria o Deus verdadeiro ou os deuses a quem os pais deles, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitavam. O comentarista afirma que nos versículos 14 e 15 Josué deixa claro que o povo deveria ter lealdade absoluta ao Senhor. Josué desafiou o povo para que decidisse se serviria ao Senhor ou aos deuses da tradição ancestral mesopotâmica ou aos deuses amorreu. A decisão de Josué é vista por todos. Ele e a sua casa serviriam resolutamente ao Senhor. Diante da decisão de Josué, o povo afirma que não abandonaria o Senhor para cultuar outros deuses. Eles reconhecem que o Senhor era o Deus que os havia tirado da terra do Egito.
o povo decidiu cultuar ao Senhor e, diante desse fato, Josué convida-os a jogar fora os deuses estrangeiros e inclinar o coração ao Senhor, Deus de Israel. Veja, Josué, final do seu ministério agora, entregando seu ministério, ele quer reforçar a aliança do povo com Deus. Ele renova a aliança. Ele quer deixar o povo certo de como chegou até ali, de como o povo deveria viver para permanecer, vivendo bem, o que o povo deveria fazer naquela terra, e a partir dali serem fiéis ao Senhor durante toda a vida. Ele faz questão de deixar isso claro. Agora ele usa o seu exemplo e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que o Josué está dizendo é: vocês viram a minha vida? Vocês viram o que o Senhor fez? Vocês também sabem que há uma condição. Em Deuteronômio nós vemos lá Deus dizendo: olha, se fazerem mal, terão consequências. Se fizerem bem, terão bênçãos. Vocês podem escolher entre a vida e a morte. Eu, porém, vos digo que escolham a vida. Josué faz a mesma coisa agora. Josué diz: decidam. Vocês têm 3 opções: servir aos deuses do Egito, além rio, servir aos deuses daqui, ou servirem ao Senhor. Vocês escolhem. Mas lembrem, a nossa história é marcada pelo Senhor. Nós só chegamos aqui por conta do Senhor. Como líder, serei o primeiro a tomar a decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui a ideia de eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Josué já era servo do Senhor. Mas como exemplo ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O líder está terminando o seu ministério, certificando de que ensinou corretamente ao seu povo e de que o povo continuaria seguindo aquilo que ele ensinou. Josué é um líder excelente. Tomou a atitude e chamou o povo, desafiou o povo. Tome a atitude. O líder precisa ser uma pessoa, um homem, uma mulher de atitude. O exemplo arrasta. Sirva ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Quem sabe esse não é o melhor caminho para que toda a sua casa te siga. Para que os seus te sigam. Para que os seus liderados te sigam. Seja exemplo. O líder, ele precisa ser exemplo. Ele mostra a renovação da aliança, mas o primeiro é ele. O líder precisa ser exemplo. O líder precisa ter atitude. O líder precisa ser uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus. Esse exemplo arrastará muitos. Alguém falando agora de ministério pastoral, as pessoas têm o costume de dizer que a igreja é a cara do pastor. A igreja é a cara do pastor. Isso nos dá a entender também que se o pastor é um homem de Deus, a igreja será uma igreja fiel ao Senhor. Atitude, exemplo. Conclusão. A determinação do líder é fundamental. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem convicções firmes. Os liderados sentem-se tranquilos nas mãos de um líder convicto, um líder seguro do que faz. Josué era esse líder. Ele desafiou o povo a tomar uma decisão muito importante, a fazer uma escolha entre os deuses e o Deus verdadeiro. Ele e sua casa já tinham escolhido o Deus verdadeiro, pois ele falou com muita convicção: mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Na sua despedida, ele convoca o povo para fazer uma escolha. Não era qualquer escolha. Era uma escolha entre a vida e a morte. Sim, escolher Deus era escolher a vida e rejeitar a Deus era escolher a morte. Josué apresentou as opções ao povo. Eles teriam que decidir entre o pior e o melhor. Entre fazer o certo e o errado. Entre continuar errando como os pais erraram no passado ou mudar de direção.
Graças a Deus a decisão do povo foi sensata e decidiram seguir a Deus, fazer a vontade dele. No último capítulo 24, versículo 29 a 33, temos o relato da morte de Josué. Ali fala também do seu enterro. É interessante que ele recebe o título de servo do Senhor, o mesmo título que foi dado a Moisés. O livro, na verdade, começa dizendo isso, o livro de Josué, né? Moisés, o servo do Senhor. O comentarista cita que é um tributo adicional à sua liderança, a sua vida de liderança. Faleceu com 110 anos. Aplicação. Todo líder precisa saber da sua responsabilidade diante dos liderados. Do começo ao fim da liderança é necessário mostrar determinação. Josué mostrou para nós que não importa como começa, e sim como termina a carreira. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O líder precisa ser líder o tempo todo e concluir é muito importante, mas não concluir de qualquer jeito. É preciso, na despedida, sair com chave de ouro. Se você é líder na igreja, em casa, no local de trabalho, seja onde for, faça sempre o melhor e procure terminar bem a sua tarefa. Sabemos que não é fácil despedir-se de um líder. Fica a saudade, ficam as boas lembranças, fica o legado quando o líder é um verdadeiro servo fiel de Deus. O meu desejo para você é que siga o bom exemplo de Josué. Não deixe de cobrar dos liderados uma posição. Seja firme até o fim. O legado de Josué não foi esquecido até os dias de hoje. Que nós também possamos fazer a diferença no mundo de iguais. Billy Graham, se não me engano, foi o último livro que ele escreveu. Se chama Como Terminar Bem. E ele reflete sobre o final da sua vida, o final da sua carreira, do seu ministério. E ele dá exemplos, né? Nos ajuda a entender esse final de ministério e nos dá dicas de como terminar bem. Eu diria que a forma de um homem de Deus terminar bem é sendo fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. É como Paulo realmente disse, o autor muito bem cita o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, se terminarmos e não tivermos deixado nada material, a nossa glória, o mais importante, é deixarmos um exemplo de fé. É podermos fazer como Josué, sabe? Dizer: eu e minha casa servimos e continuaremos servindo ao Senhor. Ou seja, eu mantive a minha fé. Eu fui fiel ao Senhor em todo o tempo. Cabe a vocês agora continuarem isso. Cabe a vocês tomarem para si essa realidade e serem fiéis ao Senhor, permanecerem fiéis ao Senhor. Que possamos, no final da nossa carreira, deixarmos esse testemunho de fidelidade ao Senhor. Isso é o mais importante. Que quando você se for, as pessoas possam dizer: se foi um homem, se foi uma mulher de Deus, deixou exemplos de como ser um homem, como ser uma mulher de Deus. Que as pessoas possam lembrar. Olha, quando fulano era líder. Olha, quando fulano era o pastor. Sabe? As pessoas possam lembrar dos momentos de fé. Aquele era um tempo bom, aquele era um momento de fidelidade ao Senhor. Ele nos chamava, ele dava exemplo e nos chamava a fidelidade ao Senhor. Que as pessoas possam dar testemunho dizendo: olha, foi através da graça de Deus e do exemplo desse homem e dessa mulher de Deus que hoje eu estou aqui. O Senhor usou a vida dele, o Senhor usou a vida dela poderosamente como exemplo para mim. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. Uma vida de honra e fidelidade ao Senhor. Que essa bênção esteja sobre a sua e sobre a minha vida. Que possamos terminar bem, que possamos terminar fiéis ao Senhor. E que o nosso exemplo seja um bom exemplo e que arraste multidões para a honra e glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima. Um bom domingo.